Olá, olá, boa noite. Vamos dar início à nossa penúltima live da semana sobre o teste do pezinho. Hoje tem um convidado super especial, que é o Salmo Haskin. Deixa só o Instagram aqui informar todo mundo, que já convido vocês. Opa, já tá aqui. Ótimo. Só... Oi, Salmo, boa Oi, Ana, noite. tudo Tudo bem? bom? Sempre um Como é que tá o sucesso. frio aí de Curitiba? Ah, hoje aqui tá bom, tá 10 graus, tá ótimo. Nossa, eu tô em São Paulo e hoje começou a cair mais a temperatura. Eu tô sentindo mais esse friozinho chegando mesmo. Aqui já fez 4 graus aqui de manhã, semana passada. Sério? Nossa, então chegou bem cedo, né? Começo de junho ainda. Aqui é frio, né? Tem que estar acostumado. Salmo, começar te agradecendo ter topado participar dessa live hoje. Desde quando eu estava na residência, que eu já escutava sobre a tua experiência com fibrose cística, né? Então tá sendo muito bom, né, ter você aqui hoje falando sobre esse assunto. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho, né? Para o pessoal que está chegando aqui na live, já te conhecer, saber com Sim, que é que você atua, qual é a tua formação. sim. Então, eu sou médico pediatra, né, formado pela Universidade Federal do Paraná. E assim, logo que eu acabei a residência de pediatria, aí eu fui para os Estados Unidos fazer uma especialização em genética médica. Naquela época já tinham residências no Brasil, mas aqui no Paraná não tinha. Bom, aqui no Paraná não tem até hoje, acredita? Então, daí, né, eu encontrei uma oportunidade e fui para a cidade de Nashville, no Tennessee, onde tem uma grande universidade lá, chamada Universidade Vanderbilt, e lá eu fiquei, então, na divisão de genética do departamento de pediatria por 3 anos. Né? Ai, que legal. Foi muito legal porque o ano que eu fui foi 1990. E justamente nesse ano estava começando o projeto Genoma Humano. Né? Então eu, sem querer, querendo, né, por destino, acabei entrando bem no começo do projeto Genoma Humano, lá na universidade, e então acompanhei todo esse momento importante aí da história da genética, né? Depois justamente lá, eu fiz o meu trabalho de prático de mestrado e doutorado em genética molecular da fibrose cística. Então foi aí que eu comecei também o meu trabalho, a minha história com a fibrose cística e com a pesquisa também, né? E lá com bastante condições de trabalho, eu pude Uhum. fazer, né, bastante coisa. Eu publiquei, acho que 18 trabalhos, Nossa. bastante, porque, enfim, e eu recebia a, as amostras dos pacientes aqui do Brasil em gotinhas de sangue no papel filtro. Hoje é tão comum, né? Comum isso, né? Mas em 1990 não era tão comum. Inclusive, para Era aqueles bem que naquela época era bem tecnológico, né? era bastante. Para você ter uma ideia, eu publiquei o meu primeiro artigo científico que eu publiquei, tinha o título lá, Teste de PCR para mutação delta F28 em papel filtro. Imagine, foi motivo de um artigo científico, né? Que É, hoje é lugar comum, a gente faz direto papel filtro. Hoje faz direto, é normal. E na época era bastante inusitado. E daí depois eu publiquei um outro artigo de como testar 70 mutações do papel filtro, porque na época era muito difícil receber amostras biológicas do Brasil. Hoje também é bem mais fácil enviar uma amostra biológica do Brasil para fora, né? Uhum. Na época não era tão simples assim. Então, os pneumopediatras, eles coletavam as gotinhas de sangue no papel filtro e mandavam para mim. E foi assim que eu comecei a fazer a análise molecular dos pacientes brasileiros com fibrose cística. E naquela época já tinha
a imunotripsina reativa no teste do pezinho? Estava recém começando e havia bastante controvérsia lá nos Estados Unidos, porque justamente da maneira como é feita até hoje no Brasil, que nós vamos conversar aqui, a estratégia gera um problema. Nós vamos conversar daqui a pouco. E esse problema é que você precisa repetir o teste numa segunda amostra, né? Nós aqui no Brasil já estamos dando graças a Deus que tenha o teste do pezinho desta maneira. Verdade. Na época não tinha, né? Mas lá eles não toleravam muito isso porque realmente pode causar, né, um estresse para o casal ao ser chamado, né? E dizer, olha, Tá alterado? alguma coisa está alterado e nós vamos precisar então coletar uma nova amostra do seu filho recém-nascido para ver se ele tem fibrose cística, né? Daí hoje a Uhum. pessoa já vai lá no Google, Ah, fibrose cística, aí complicou. Então verdade. lá nos Estados Unidos eles logo desenvolveram a análise molecular em cima da gotinha de sangue do papel filtro, Uhum. né? Então eles E Salmo, vamos começar comentando assim, pensando aqui no contexto do teste do pezinho, que a gente já acabou entrando um pouquinho, mas só para situar as pessoas que estão aqui com a gente, o que é a fibrose cística? Por que é que essa doença é tão importante da gente estar conversando sobre ela? E por que é que ela está contemplada aí no teste do pezinho? Porque ela é uma dessas poucas doenças que estão lá. É verdade, é verdade. A fibrose cística é uma doença genética, hereditária. Isso é importante, porque nem todas as doenças do teste do pezinho são hereditárias, nem genéticas, mas enfim, hereditária, e que a frequência dela é bastante elevada, principalmente nos países que têm muitos caucasoides, né? Que é a população mais branca, né? Porque é ali que surgiu a fibrose cística. Então, depois eu vou contar um pouquinho que no meu trabalho lá a gente concluiu que a incidência no Brasil é em torno de 1 para cada 10 mil nascidos vivos. E nos Estados Unidos, por exemplo, é 1 para cada 4 mil. Para nós que lidamos com doenças raras, 1 para 4 mil Uhum. é epidemia, né? Muito frequente mesmo. É muito frequente. Então, é uma doença que ela afeta vários órgãos do corpo, né? Mas dois principalmente, né? E o principal de todos são os pulmões, porque ela faz com que as secreções, né, o nosso catarro, literalmente, ele fique muito desidratado, sem água. Ele fica viscoso. Aí tem um Uhum. outro nome da doença, Viscidose. mucoviscidose, né? E quando o catarro fica muito seco, a pessoa tosse e não consegue colocar o catarro para fora. Aquela E expectoração, a famosa expectoração. expectoração, que a gente tosse, mal sabe que a gente está fazendo isso, mas a gente está expectorando, né? E isso é uma coisa natural, mas a natureza precisa de uma série de proteínas para fazer isso direitinho. E uma delas é essa proteína que falta em quem tem uma mutação neste gene único que fica no cromossomo de número 7, né? Este gene produz uma proteína, que ela é muito importante para transportar o cloro para dentro e para fora da célula. E quando você não tem essa proteína, então as secreções ficam viscosas. E no pulmão, então, você vai ter uma criança que vai ter tosse repetida, né? E não consegue expectorar. E aí essa secreção vira um verdadeiro caldo para as bactérias. E aí essa criança muitas vezes começa a ter pneumonias. E as Uhum. pneumonias vão pouco a pouco destruindo o tecido pulmonar dessa criança. E o segundo lugar que é bastante afetado é o pâncreas. E o pâncreas, essa secreção grossa, entope os canalículos e não deixa passar as enzimas que fazem com que a gente possa absorver as gorduras. Então, a criança que tem fibrose cística, se ela não for devidamente tratada, ela não absorve alimentos gordurosos e elimina as gorduras das fezes. Eliminar nas fezes não é lá o maior problema, o problema é que as gorduras
são muito Não ficam, importantes né? para o nosso desenvolvimento, né? Então, essas crianças, muitas vezes, elas têm desnutrição. E é uma desnutrição não por falta de alimento, mas porque o corpo não consegue absorver o alimento, né? E aí a gente já chega nos sintomas que estão associados à fibrose cística, né? Essas infecções de repetição, infecções que não são simples, não é uma gripinha, né? Mesmo quando essa criança tem infecção que poderia ser simples, ela acaba se complicando porque é difícil colocar esse catarro para fora, né? A gente tem aí, como você falou, a desnutrição, aquela criança que tem dificuldade de ganhar peso, de crescer. Inclusive, hoje a gente tem um teste de pezinho que ajuda muito esse diagnóstico. Mas eu lembro quando eu estava na pediatria, na época da faculdade mesmo, a gente já via como a fibrose cística era importante para a investigação das crianças que tinham baixo peso, por exemplo, né? Exatamente. E você me fez lembrar um aspecto que eu acho que é bem relevante, que tem a ver com quando eu fui fazer o trabalho da fibrose cística. Então, eu fui perguntar para o meu chefe da pneumologia aqui se ele poderia coletar as amostras dos pacientes daqui de Curitiba para eu fazer a tese. Ele falou, claro, claro que eu posso te ajudar. Eu tenho 4 pacientes aqui em Curitiba. Aí eu falei para ele, olha, 4 pacientes eu não vou conseguir fazer uma tese, né? E daí ele falou, não se preocupe, porque em São Paulo tem uma médica excelente, que é a doutora Tatiana Rossoff, e ela tem 25 pacientes. Então, com toda a tese, que eu demorei anos para fazer, eu juntei menos de 250 pacientes. Mas Então, no Brasil, não. no Brasil inteiro, no Brasil inteiro. E eram assim, não vou dizer todos, mas eu posso dizer assim, mais do que 80% dos pacientes vivos no Brasil. Isso é muito relevante explicar, porque você mesmo, que obviamente é mais nova, né, se surpreende com esse número, porque hoje, com o teste do pezinho, que nós estamos falando aqui, nós temos um número de, nós temos mais de 6 mil pacientes com fibrose cística no registro, hoje em dia. E na época, que não era 300 anos atrás, tinha 250, foi um esforço monumental. Mas o Uhum. que aconteceu? Aumentou a frequência dessa doença no Brasil? Não, Não. né? Não. As crianças não eram diagnosticadas, porque os 2 principais sinais que a gente falou, pneumonias e desnutrição, naquela época ainda, eram as Matava muito. 2 principais causas de mortalidade infantil no Brasil. As E 2 confundia principais. muito, assim, é um Muito. diagnóstico diferencial que a gente tem milhares de outras coisas, né? Principalmente dependendo da região que a gente tá, tem a desnutrição dietética mesmo, a gente tinha naquela época muitas infecções por outros agentes, né? Hoje, inclusive, a gente sempre comenta que a gente vê cada vez mais doença genética e cada vez menos doenças infecto-contagiosas, exceto o Covid, né? Que a gente tá agora. Sim. E realmente a gente tem uma mudança desse cenário. Você falou agora, e eu lembrei dos 2 pacientes mais velhos que eu conheci com fibrose cística. Um foi em Porto Alegre, uma paciente de 40 anos, que eu lembro que quando ela veio para consulta, eu fiquei assim, nossa, mas ela tem 40 anos já. E assim, super bem, era magrinha e tudo, mas trabalhava, tem um comportamento normal. E um outro era um funcionário do hospital lá em Ribeirão, que na época foi o primeiro paciente, ele deve ter agora perto dos 40 anos, mas uns 30 e poucos anos na época. E era ele e a irmã. Na época, no prontuário dele, tava lá, mucoviscidose, né? Que era o nome que a gente dava. E para mim, era assim, realmente chamava atenção porque éramos mais velhos. Agora a gente tem uma geração enorme de pacientes mais jovens que têm uma outra qualidade de vida, né? E aí eu acho que esse é um dos principais fatores que faz com que a fibrose cística esteja contemplada no teste de pezinho. É uma condição que tem uma alta mortalidade e que hoje em dia a gente consegue manejar muito melhor quando a gente tem esse diagnóstico precoce, né? Perfeitamente, perfeitamente. É, o, o teste do pezinho, como todos os que você vem falando essa semana aqui, né, ele tem várias utilidades, né? Mas no caso da fibrose cística, uma das maiores foi trazer à tona o diagnóstico mesmo das crianças, sabe? E claro que com isso o tratamento também, né? Mas eu concluí na minha tese que cerca de 10% das crianças só eram diagnosticadas. Nossa. E dá para. Eu acho que eu não estava. Acho que eu estava exagerando, porque se fosse 10% teria que ter 2.500, Uhum. né? Então era menos do que 10% e as outras crianças, elas morriam.
Essa que é a grande verdade. Elas morriam sem diagnóstico, né? E porque sem diagnóstico não faziam o tratamento correto e, além do mais, como é uma doença hereditária, se não se sabia qual era a doença, não se sabia que era hereditária, aqueles casais tinham outros filhos com fibrose cística com bastante frequência, sem entender que aquela primeira doença grave que afetou o filho era uma doença hereditária. Então, era uma história natural completamente diferente do que é hoje. Eu vi isto com os meus olhos, né? E agora, nessa semana que você está celebrando aqui com as tuas lives, né? Fazem exatamente 20 anos que o teste do pezinho para a fibrose cística foi incluído no Programa Nacional de Triagem Neonatal, né? E uma coisa que você falou é importante. A gente está falando de triagem, né? Eu sei que muitos pais, muitas famílias, quando tem esse primeiro diagnóstico, se assustam, tem aquele impacto, aquele susto, aquela criança que de repente não tem nada, tá assintomática e vem com alteração. Mas a gente sabe também que tem os falsos positivos e os falsos negativos ali presentes, né? Isso. E na fibrose cística, especificamente, a gente tem várias coisas que afetam essa dosagem, né, Samu? Sim. Então, gostaria de explicar como que é, o que é dosado, né? O que é dosado no teste do pezinho para rastrear quem eventualmente possa ter fibrose cística, né? Então, é uma substância chamada tripsina imunorreativa. Ela é produzida no pâncreas, né? No pâncreas, e ela vai para o sangue e nas pessoas que vão ter fibrose cística, ela está em concentração aumentada no sangue dessas pessoas. Mas existem realmente vários aspectos importantes para a gente entender no teste. Então, essa substância, que é a tripsina imunorreativa, que é dosada na gotinha de sangue pingada no papel filtro para fazer o teste do pezinho para a fibrose cística, né? Mas existem falsos resultados positivos, né? E quais são os três principais fatores que podem dar resultado falso positivo? A prematuridade é muito comum. Criança prematura faz o teste lá na maternidade, vem positivo, a gente já olha assim, ó, já fica olhando assim, isso não deve ser fibrose cística. Não que um prematuro não possa ter fibrose cística, Aham. mas a gente sabe que a prematuridade é um ponto. E o segundo, que também é muito comum para nós aqui no Brasil, é a escala de Apgar baixa, né? A criança que não nasceu bem, Uhum. faltou algum oxigênio, alguma coisa para a criança, e às vezes ela precisou ficar até internada por causa disso. É muito comum que a tripsina aumente sem ser fibrose cística. E o terceiro ponto, não sei se não é o mais importante de todos, que é do próprio teste. Daí não tem muito a ver assim com nada que aconteceu ou não aconteceu com a criança. É que o teste em si, ele dá muitos falsos positivos. Muitos, muitos. Por isto, ele exige que você Confirmação. repita o teste. O que não é comum nos outros testes do pezinho, você Uhum. tem que repetir o teste, né? Você acaba indo para um teste confirmatório já, quando você Exatamente. suspeita, né? Aqui não. E eu vou explicar por que não. Porque quando você faz o teste do pezinho e dá acima de um determinado valor, que é o limite, 90% das vezes, quando você repetir, vai dar normal. Eu disse 90% das vezes, né? Então, você faz o teste em mais ou menos, no Paraná tem uma estimativa que mostra isso. 1% das crianças vai dar positivo no primeiro teste. Olha só. 1%. Imagina, se tivesse 1% de frequência Isso, de fibrose cística, era menino demais. realmente. E essa é a doença genética mais frequente do planeta, né? Mas não é Uhum. isso, né? Daí você tem que repetir o teste nos primeiros 30 dias de vida, porque isso é importante também, É, porque depois cai a concentração da tripsina. Se você fizer com 2 meses o teste, ele pode dar normal, e aí é o contrário, né? Um falso negativo, que né? esse é um ponto, inclusive, que muita gente pergunta, mas não fez teste pezinho, não coletou.
por que é que não posso fazer depois? E um dos principais é exatamente a fibrose cística, porque essa É, tripsina imunorreativa, ela tem um tempo para a gente detectar ela alterada no sangue da criança. Depois de um tempo, ela vai cair e a gente pode perder. E aí vai chegar no falso negativo. Aquela criança que não foi prematura, né? Tem esse detalhe também. E fez o teste depois, ela vai correr se fazer o teste e perder esse diagnóstico, né? E aí, por isso também que para poder a gente confirmar se a gente pegou o teste do pezinho alterado, a gente tem até o 30º dia para fazer a tripsina imunorreativa. E perfeitamente. aí, não sei em Curitiba como é que tá, mas aqui acontece muito esse teste do pezinho demorar mais do que os 30 dias para chegar o resultado, né? Ah, nós temos todo esse tipo de problemas no Brasil, né? Sabe que a gente está tão acostumado a fazer as críticas, eu, inclusive, sou um crítico, assim, é até um pouco exagerado, acho, das coisas aqui no Brasil, né? Mas, e aqui eu quero fazer um elogio para o Paraná, puxar a sardinha aqui para o meu lado, porque é verdade, sabe? Isso que eu vou falar é verdade. Em primeiro lugar, o Centro de Referência de Triagem Neonatal do Paraná, ele é É muito considerado por todos como o melhor do Brasil. Para você ter uma ideia, a cobertura das crianças, ou seja, ele atende a 98% das crianças que nascem no Paraná. Olha que legal. E isso há muito tempo é assim. Tanto que, quando entrou na legislação para fazer, né, para poder começar a fazer o teste do pezinho, né, tinha que primeiro estar fazendo todos os outros testes. O Estado tinha que ter uma cobertura elevada para fenilcetonúria, para hipotireoidismo, para as hemoglobinopatias, só aí ele receberia Aí que dinheiro entrava. para fazer a quarta etapa, que era a fibrose cística. Pois o Paraná já estava pronto naquele dia. E ele começou o teste do pezinho no próprio ano de 2001, exatamente há 20 anos atrás. Então, o centro de referência aqui realmente é de primeiro mundo, ainda mais nas condições que nós temos aqui no Brasil, né? Então, eu gostaria É de para fazer se orgulhar mesmo, um viu? elogio mesmo, né? Porque é verdade. E aí, continuando com a nossa conversa. Então, você fez o primeiro teste, que 1% das vezes vai dar acima, né, do nível, vamos chamar assim, normal, e daí você vai ter que repetir, como você falou, nos primeiros 30 dias. Quando você repetir, só 10% vai dar positivo na segunda amostra, né? E aí, então, tá, quando der positivo na segunda amostra, é suspeita de fibrose cística. Suspeita. O teste do pezinho é rastreamento, né? Uhum. Suspeita. E aí vem a tentativa de confirmação. E a tentativa de confirmação na fibrose cística, veja como tudo é um pouco complexo nessa doença, né? É feita por um teste muito diferente do que todo mundo aí já ouviu, né? Que é um teste no suor da pessoa. Muito diferente, né? Um É. teste no suor da criança pequena. Então, a criança pequena tem que suar. E aí você vai dosar o cloro e o sódio no suor da criança. Veja como é complexo. É bem mais elaborado do que É só o teste ali muito, do papel filtro, né? bem mais elaborado. Esse teste, agora no Brasil, ele tem centros de referência, não vou dizer em todos os estados, mas em muitos estados. O Brasil, inclusive, recebeu, há cerca de uns 2, 3 anos atrás, uma doação dos Estados Unidos do equipamento para fazer o teste do suor. Um equipamento, não, se eu não me estou enganado, foram 10 equipamentos que foram distribuídos pelos centros de referência do Brasil, porque é importante que o teste do suor seja bem feito. Mas Sim. quando você faz o teste do suor, só 10% ainda daqueles que tiveram a segunda tripsina aumentada É que é vai que alterar. vão dar a alterada. Né? Então, nós estamos falando de 10%, de 10%, de 1%, o que vai dar uma incidência aproximada, variando de lugar para lugar do Brasil, de 1 para 10 mil. Então, uma para cada 10 mil crianças no Brasil nasce com fibrose cística. E você fala um ponto importante da história do cloro do suor, que mesmo quando você faz teste do cloro do suor, você pode pegar aqueles resultados duvidosos ainda, né? Ainda tem uma faixa etária ali do teste que vai gerar uma dúvida e você vai precisar repetir também o cloro no suor. Exatamente isso. Antes dos 6 meses de vida, é difícil você fazer a criança suar
a quantidade adequada que tem que suar. Então, veja só como realmente esse teste do pezinho, ele é muito bom, né? Ele é muito, depois eu quero ter a oportunidade de falar o quanto ele mudou a história natural da doença no Brasil, né? Mas ele é complexo, né? Antes dos 6 meses de idade, tem um valor que você presta atenção no teste do suor. Depois dos 6 meses de idade, o valor muda. Porque Uhum. depois dos 6 meses de idade é mais fácil fazer o teste, né? Então, depois dos 6 meses de idade, se tiver menos de 40 milimols por litro de cloro no suor, dificilmente vai ser fibrose cística. Menos de 40. E se tiver Uhum. mais que 60, é praticamente certo que é fibrose cística. O problema, É quando tá na zona fica cinza, no né? meio, entre 40 e 60, o bicho pega, né? E depois eu vou falar sobre isso. Antes, só queria dizer que quando tem menos do que 6 meses de idade, aí a gente aumenta esse meio para de 30 a 60 e não 40 a 60. A gente Uhum. Para aumenta não perder porque... os pacientes, né? Exatamente. Acho que o pessoal ficava assim, meu Deus, mas esse negócio é elaborado, a gente fazer esse diagnóstico. Mas a gente tem que pensar o seguinte: a ideia do teste pezinho, a gente já comentou aqui nos outros dias, e segue na fibrose cística, a gente não perder nenhum paciente. Né? A gente não quer ter um teste que pode ser duvidoso, então melhor que a gente pegue, que a gente possa depois confirmar ele, né? Mesmo que seja um pouco mais laborioso, exige outros testes, mas eu não posso perder esse paciente, né? Como também aquela coisa que a gente já comentou, que a gente precisa confirmar. Então, por mais que uma primeira, segunda dosagem tenha dado ali alguma alteração digestiva, eu preciso que ela seja realmente confiável para eu seguir adiante, né? Porque senão, de novo, eu vou perder a chance de estar vendo aí esse paciente. Tem só um sintoma que acabou que a gente não comentou, que eu tive até um paciente recente com esse diagnóstico, que é o Willi meconial, né? A gente comentou que a secreção do pulmão, ela fica mais grossa, tem as infecções de pneumonia, pode ter sinusite também, né? Mas a mucosa, o muco do intestino, ele também pode ficar mais grosso, mais espesso, né? E aí a gente pode ter essa obstrução, que é o Willi meconial, que não é igual à fibrose cística, mas você tem que pensar em fibrose cística em todas as crianças que nascem com esse problema, né? Perfeitamente isso, perfeitamente. Acontece em cerca de 15 a 20% das crianças, que é uma obstrução do intestino ao nascimento, né? E ele é um dos principais geradores de falsos negativos no teste do pezinho. Então, como se não bastasse os falsos positivos, que a gente falou bastante, Uhum. ainda tem situações que dá negativo, mas é fibrose cística. Tanto que, se tiver meconial, como você falou, tem que investigar direto já com o teste do suor ou com o teste genético molecular, Uhum. porque é grande a A chance de chance. ter fibrose cística quando tem o meconial. Pois é, essa criança especificamente, ela tinha o meconial, teve quadro de infecção na UTI, tinha baixo ganho de peso, mas foi direto para o teste de pezinho, mas foi negativo. Mas eu acho assim, a gente não pode deixar de pensar quando a gente fala nesse tipo de complicação, porque assim, não é igual não, mas a chance de ser realmente é muito grande, né? Exatamente isso. É um Mas sinal. você falou um ponto importante que eu acho que a gente podia comentar, que é a questão do teste genético, né? Em que situações que a gente vai estar indicando esse teste? A gente fala aqui do meconial, mas tem algumas outras situações que vai ser bem interessante também a gente estar fazendo, né? Sem dúvida. É, Focando ainda no nosso assunto, que é o teste do pezinho, o teste genético, é, nos países desenvolvidos, ele é feito de maneira rotineira, né? Porque lá, por causa de toda essa problemática que a gente acabou de falar, eles fazem a seripsina na uma dose e, se dá aumentado, eles fazem o teste genético na mesma gota de sangue do papel filtro. E isso Otimiza. porque daí não precisa chamar a família. Ele só vai chamar a família para dar uma notícia não Quando está muito boa, confirmado, né? né? Exatamente. Quando já for assim, quase certo que é fibrose cística. Então, vamos dizer, o ideal. Mas no Brasil, nós não temos condições de fazer isso no SUS, pelo menos hoje em dia ainda não temos, né? Então, quando que se utiliza o teste genético? Em geral, se utiliza
quando fica justamente naquele limite que nós conversamos, né? Na criança menor de 6 meses de idade, que o teste da tripsina dá positivo, e o teste do suor dá entre 30 e 60, você fica na dúvida se é ou se não é. E ali pode ser uma boa indicação de você fazer o teste genético. E nas maiores de 6 meses, entre 40 e 60. É uma boa situação para fazer o teste genético também. Gostaria de relembrar que os planos de saúde dão cobertura, por mais surpreendente que possa ser, para o teste genético nessa situação que nós acabamos de falar aqui, né? Que chega a ser surpreendente, mas se você tiver um plano de saúde, você tem direito a fazer o teste genético nessas circunstâncias. Agora que eu elogiei, né, daí já vou fazer uma crítica, né? Quando foi montado o teste do pezinho para fibrose cística, eles pensaram em fazer o teste genético. Mas daí eles que eu digo o Ministério da Saúde, ele colocou na portaria que era para testar uma mutação só, que é a Delta F508, e remunerando em R$ 60 pelo teste. Então, talvez as pessoas não tenham muita noção da diferença, mas, gente, é uma diferença assim, gritante para o valor do teste, mesmo que seja a peça da mutação direta, né? E esse valor seria remunerado. Então, realmente seria insustentável manter os laboratórios com esse valor. Exatamente. A consequência foi óbvia. Ninguém faz o teste da mutação Delta F508 Nesse né? valor. E também, aproveitando, já que falamos disso, né? No Brasil, a Delta F508, ela só vai fechar um diagnóstico em 25 a 30% dos casos que o bebê vai ter 2 cópias dessa mutação. Em outras situações, não tem 2 cópias dessa mutação, até pode ter uma dessa e uma das outras 2.000 mutações que já foram descritas no gene, né? Então, fazer só a Delta F508 realmente não adianta. Não ia resolver nem metade do problema, né? Porque se a Não, ideia era nem metade. confirmar, que é até Nem outro metade. ponto que eu acho que era bacana a gente comentar. Quando a gente fala de fibrose cística, é uma doença que é recessiva, a gente precisa ali das 2 mutações para ter a alteração no gene do CFTR, né? E a presença da Delta F508, por mais que ela seja muito comum na fibrose cística, mas ela também é muito comum na população geral, né? Exatamente. Inclusive, como se não bastasse tudo isso que a gente já falou, quando a tripsina está aumentada, sem ser fibrose cística, naqueles muitos casos que estão aumentados sem ser, aumenta a chance de ter da Uma pessoa ter mutação. uma cópia da Delta F508, como se não bastasse tudo que a gente já comentou aqui, né? Então, Pois é. E a tem frequência, que... a gente tem uma frequência de portadores que é bem comum, né? Então, assim, apesar da fibrose cística ser aí 1 para cada 10 mil, se a gente vai olhar os portadores da mutação, de uma mutação só, acaba que é realmente comum, né? Não é uma coisa do outro mundo. Então, até brinco que não é tão difícil assim você casar com alguém, né? Não. Ter filho com alguém que tem outra mutação, né? Estima-se que a cada 625 casais, ambos terão a mutação no gene da fibrose cística. Então não é tão pouco assim mesmo, né? E mais ou menos 1 a cada 50 pessoas tem uma cópia alterada e uma normal desse gene. 1 a cada 50 pessoas, né? Então, é por isso que a fibrose cística é incluída no teste do pezinho, né? Que você fez a pergunta lá no início, que é uma doença prevalente, é uma doença grave, é uma doença que precisa ser diagnosticada bem precocemente para iniciar o tratamento, e isso pode fazer uma diferença brutal, né? Na sobrevida, na qualidade de vida de quem nasceu com a fibrose cística, né? Verdade. E principalmente porque os sintomas eles podem ser realmente precoces, né? A Sandra está aqui perguntando se os portadores têm algum problema de saúde. E na verdade, não. Nenhum. Essa frequência dos portadores, 1 a cada 50 pessoas, o máximo que vai acontecer foi o que o Salmo comentou. Faz teste pezinho, aí dá positivo e depois vem negativo, né? Isso. Então, o máximo que vai ter é isso. É até, não que seja um problema a pessoa não ter problema, né? Não é isso.
Mas tem um lado ruim da pessoa não ter, e não tem nada mesmo, né? A pessoa não tem sinal e sintoma, nasce, vive e morre sem Sem saber que é saber. portador, né? E isso tem um lado negativo, por incrível que pareça, né? Mas o lado negativo é que daí a pessoa não sabe que ela está em Sim. risco de, talvez, quem sabe, vir a ter um filho com a fibrose cística. Então ela Uhum. descobre, em geral, que ela é Quando tem um filho. portadora quando é feito o diagnóstico do filho com fibrose cística. Então, isso é Exatamente. um pouquinho complicado. Exatamente. Salma, a gente vai falar um pouquinho sobre os sintomas, a gente comentou sobre falso positivo, negativo, a confirmação do diagnóstico, mas tem um outro ponto, agora misturando sinais e sintomas e a questão da genética, né? Que aí você já comentou que tem uma mutação principal, que é a da TF508. A gente tem mais de 2.000 mutações descritas, né? Tem um site só com essas mutações para a gente checar. Mas a gente sabe também que, a depender da combinação de mutações, hoje em dia a gente já sabe que eu posso ter quadros clínicos mais graves, menos graves, pessoas que são praticamente assintomáticas, né? E que dependem da combinação de mutações, até para o aconselhamento genético, né? Para uma pessoa que tem fibrose cística e para o cônjuge, o esposo, a esposa, vai mudar a nossa conversa, né? É verdade, é verdade. Existe uma certa correlação, como você falou, entre o tipo de mutação e como que a doença vai se manifestar, né? Tem algumas dessas 2.000 mutações que, quando combinadas, não vão fazer com que perca a produção inteira da proteína CFTR. E aí a pessoa pode não ter alguns sinais da doença. Por exemplo, cerca de 20% das pessoas que têm fibrose cística não tem problema no pâncreas. Não tem. Uhum. Não vai ter insuficiência pancreática durante a vida toda. Tem algumas combinações que são, se é que podemos chamar assim, leves, a ponto da pessoa não ter sinal e sintoma quase nenhum e descobrir que ela tem duas mutações, um homem, quando vai tentar ter filhos e a mulher não engravida, e aí investiga-se, descobre-se que é porque o homem não tem espermatozoides, e aí vai tentar se descobrir por que, que ele não tem espermatozoide, é porque ele nasceu sem os vasos deferentes, que carregam os espermatozoides. Aí você faz um teste para fibrose cística e descobre que tem a combinação de duas mutações leves. Essa é a forma mais leve que se Uhum. conhece da fibrose cística. Então veja que doença, ela varia desta situação que nós falamos agora, até um milho meconial que coloca em risco a vida da criança nos primeiros dias de vida. Então, é Exatamente. uma variabilidade muito grande. Boa parte dessa variabilidade é dependente da combinação dessas 2.000 mutações que a gente falou. Pois é. E uma coisa que é importante é que, assim, se eu tenho uma pessoa que tem um quadro muito leve, que às vezes não é diagnosticado na infância, na adolescência, às vezes é na vida adulta, quando tem alguma complicação, às vezes ela tem um filho que é portador e que pode ter um quadro mais grave se a esposa tem, por exemplo, um delta F508, que é uma mutação que é mais importante, né? Às vezes a gente pega uma mutação mais leve com uma mutação mais grave e já tem um quadro clínico um pouco diferente. Então é importante a gente ter o conhecimento disso. Assim, hoje em dia, uma coisa só para o pessoal entender. A gente não está dizendo que todo mundo tem que fazer, esperar o teste genético para tratar. Pelo contrário, o teste pezinho já nos dá essa vantagem, né, de que é um teste barato, acessível gratuitamente para todo mundo, que a gente vai fazer diagnóstico e todo esse processo de confirmação pelo SUS, mas que é importante que passe aí com o médico geneticista para poder tentar entender o que a gente pode ter de outras complicações para a família, qual é o risco para outras pessoas, né? Até quando for casar, a gente fala muito aqui de criança, né? Mas inclusive na vida adulta, o que a gente pode ter de repercussão. Inclusive esse paciente que eu comentei, os dois adultos. A mulher, eu a conheci, eu atendi ela numa consulta de aconselhamento pré-natal, porque ela já sabia que ela tinha a mutação da TF508 e ela queria saber qual que era a outra, para poder a gente saber qual que era a combinação que ela tinha e qual que era o risco para os filhos, como é que poderia ser, para poder ajudar ela a decidir se ela queria fazer fertilização in vitro, por exemplo. E o outro era exatamente um homem, né? Que aí a gente sabe que tinha um quadro das infecções, o quadro pancreático, que ele já estava super bem, mas que tinha também a infertilidade, né? A infertilidade ela pode estar aparecendo
só de forma isolada, como também naqueles pacientes que têm a forma mais grave. E aí ele já sabia que tinha aí uma obstrução, e aí ele estava, na verdade, tentando investigar uma situação bem semelhante, né? Era para saber se a esposa dele tinha alguma mutação. E foi nessa época que eu descobri que você tinha aí o trabalho. Acho que na época eu até cheguei a trocar um e-mail contigo, com o Dr. Vitor, porque a esposa tinha uma mutação mais leve, não lembro mais de tanto caso, já faz um tempo, e a gente queria saber exatamente a repercussão disso, né? Como é que seria essa combinação, o que é que a gente poderia oferecer de informação para esse casal. Que é totalmente diferente de eu chegar e dizer, olha, não, é fibrose cística de forma mais grave e condenar já os filhos daquela família, né? É verdade. E essas combinações, elas não são tão simples da gente extrair a informação que a gente quer. Porque quando tem 2.000 mutações, Uhum, né, pode imaginar, nem sei fazer a conta de quantas combinações poderia ter pois de, é. de E 2.000, né? E muitas delas são encontradas em uma única família no mundo. E daí você não tem a informação necessária a respeito da gravidade, do que tem que se preocupar, o que tem que esperar. Então, isso acontece com bastante frequência. Quando é, não e o tem mutações mais frequentes, você pode ter dificuldade para entender qual é a consequência. verdade, e uma outra coisa que eu tô lembrando agora, na época, nesses e-mails que a gente trocou alguns artigos. Eu lembro que você mandou pra gente o material que você tinha e tudo, dessa mutação e de algumas outras que a gente tava discutindo na época. E o CFTR é um gene muito grande e que tem muitas mutações, além dessas 2.000 que a gente está comentando, né? E alguns dos trabalhos que a gente viu traziam que podiam ser mutações mais benignas, né? Tem ali um significado incerto, mas chama mais para benigna. E aí, assim, nos portadores, né? Por mais que eles sejam assintomáticos, é importante a gente definir se é uma coisa boa ou não, né? Isso Qual que é o mesmo. impacto? Esse problema é tão importante dentro da fibrose cística que a famosa Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos, ela desenvolveu, né, um trabalho enorme para tentar juntar informações e ver quais dessas 2.000 realmente poderiam causar problemas e que tipo de problema de saúde para a pessoa. E ela criou um site, né, que se chama CFTR2, que é Isso. justamente o site que combina as mutações e mostra exemplos de quem tem esta com aquela. Então a gente usa bastante para tentar entender a combinação, o que poderia trazer, porque os pais nos perguntam, né? Mas Uhum. essa mutação com essa mutação, doutor, o que nós podemos esperar? Então, Uhum. esse site é muito utilizado para a gente poder dar esse tipo de informação. Tá, eu acabei de ver que a gente já tem 45 minutos de live Ah, e tem um último ponto. Passa muito rápido, acabei de ver isso. Mas tem um último ponto que eu acho que vale muito a pena a gente comentar. Que assim, a gente já falou que é tratável, a gente já falou dessa questão das mutações para fins de aconselhamento com relação ao que a gente espera da clínica. Mas hoje, né, a gente tem também um outro benefício, né, de saber essas mutações, que são as terapias voltadas para determinados tipos de mutação também, né? Comenta um pouquinho para a gente o que é que a gente tem de tratamento clássico e o que é que a gente tem de tratamento mais novo, tá? A gente teve algumas novidades nos últimos anos, né? há bastante coisa nos últimos anos, muita coisa, né? O tratamento clássico, ele é para os sintomas que a gente falou aqui, né? Então, todos os dias essas crianças precisam fazer fisioterapia respiratória mais de uma vez por dia para justamente expelir essas secreções pulmonares que nós falamos, né? Também todos os dias, junto com todas as refeições, tem que tomar enzimas que ajudam o pâncreas a funcionar e absorver direito os alimentos, né? Então, tem alguns cuidados que são diários para a vida toda. Só isso já é bem complexo, né? Uhum. É, e depois, de tempo em tempo, se ocorrem problemas mais graves, como pneumonias, né? E desnutrição, então, às vezes, precisa fazer um tratamento específico para esse tipo de problema, né? Mas durante décadas, talvez dizer século, né? O tratamento foi para sintomas, Uhum. como esses que nós estamos falando, né? Só que nos últimos anos, baseado naquela descoberta do gene da fibrose cística,
que aconteceu em 1989, e na compreensão do que essa proteína CFTR faz e deixa de fazer em quem tem fibrose cística, começaram a ser desenvolvidos medicamentos e agora, só agora, tantos anos depois, né? Mas agora estão chegando medicamentos que prometem corrigir, não sei se é a palavra certa, mas melhorar muito a função da proteína CFTR. E eles são dependentes, como você já deu a dica, do tipo de mutação que a pessoa tem, né? Porque tem mutação que faz com que a proteína sequer seja produzida. Aí você vai precisar de uma estratégia, né, para poder colocar uma cópia normal desse gene dentro das células, né? Tem mutação que faz com que a proteína fique presa dentro da célula e não chegue no lugar aonde ela deveria atuar. Agora você tem medicamentos que empurram essa proteína lá de dentro da célula para o lugar aonde ela deveria atuar. Tem mutações em que a proteína chega no lugar onde deveria atuar, mas não transporta direito o cloro nesse canal para dentro e para fora da célula. Então, tem medicamentos agora que são modificadores ou influenciadores da função desse canal e fazem o cloro passar melhor para dentro e para fora da célula. Esses medicamentos já estão disponíveis, inclusive alguns deles começam agora a ser aprovados aqui no Brasil também. É uma nova era do tratamento da fibrose cística. Pois é, bacana isso. Eu lembro que eu vi, se eu não me engano, foi no Congresso Europeu ano passado, uma das aulas que os estudos, assim, eram muito animadores para quem nunca teve uma medicação direcionada para esse problema, sendo para a parte da genética, né? Porque o DTF-15-8, apesar dele ser uma das duas mil, ela é uma das que, pelo menos, a maioria vai ter pelo menos uma dessas mutações, né? E a ideia, quando saem as principais medicações, eram voltadas para cobrir o DTF-15-8. Então, a gente começou a ver que não era só para os pacientes que tinham duas DTF-15-8, mas primeiro para quem tinha pelo menos uma. Depois a gente começou a ver que cobria outras mutações frequentes também. Então, assim, foi bem animador, além da resposta que a gente começou a ver. Diminuiu taxa de internação, aumentou a sobrevida desses pacientes, Exatamente. melhorou até a função pancreática também, né? Exatamente, essas duas coisas em conjunto. O teste do pezinho, a implantação do teste do pezinho, que é novo no mundo inteiro. Tudo bem, no Brasil é 20 anos, mas nos Estados Unidos não é muito mais. Não é muito mais do que isso. Então, a implantação do teste do pezinho e agora esses medicamentos, eles estão mudando completamente a história natural da doença. Obviamente, para muito melhor, né? Eu posso dizer isso porque eu vi, né, esses pacientes, quando eu fiz a tese, eles já chegavam muito prejudicados da parte pulmonar, eram todos com doença grave, não tinha nenhum paciente maior de 18 anos de idade. Nos 260 que eu estudei, nenhum era maior do que 18 anos de idade. Então, chegavam, porque quando o médico chegava a fazer o diagnóstico, é porque já estava muito grave, né? Hoje, por incrível que possa parecer, principalmente nos países mais desenvolvidos, que o teste é feito com o teste de DNA, sabe qual é o problema que eles estão enfrentando hoje? Eles diagnosticam crianças antes de ter os sinais e sintomas. E muitos pais não desistem de fazer o acompanhamento no ambulatório porque os filhos não têm nada. Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente vai começar a ver com muitas doenças genéticas, não só fibrose cística, né? Com o maior acesso aí à realização, né, de teste genético, dessas triagens moleculares. E é aquela coisa, né? A discussão ética, ela não anda tão rápido quanto o avanço tecnológico. A gente precisa realmente discutir muito com a população geral, né? Que esse acompanhamento, ele é muito mais importante do que só o diagnóstico em si. A gente precisa ter isso muito bem discutido, né? Pela equipe médica que está acompanhando, pela família, para decidir o momento certo de intervir. Não simplesmente abandonar o barco e não estar sentindo nada, mas entender que o diagnóstico, a informação é importante para poder a gente oferecer o melhor cuidado, né? Porque imagina, na hora que aparecem os sintomas, já vem com complicação junto muitas vezes. Né? E é muito mais fácil a gente prevenir do que tratar sequela.
Perfeitamente. Isso, explicando isso para os pais, você consegue que eles entendam que, na verdade, é espetacular que você consiga fazer esses diagnósticos antes dos sintomas, porque isso vai permitir fazer o que você falou, começar a tratar o mais cedo possível, quando aparecerem os primeiros sintomas, e lá na frente, daqui a 10, 20 anos, isso vai fazer uma diferença brutal nos anos de vida. Na minha tese, aqueles que eram diagnosticados, que a gente já viu que era uma pequenina fração, eram diagnosticados em torno de 1 ano e 8 meses de vida. E agora eles são diagnosticados nos primeiros 60 dias de vida. Isto, e mais os medicamentos que estão chegando, fizeram, estão fazendo e vão fazer uma revolução na qualidade de vida de quem tem essa doença. Samuel, a gente tem alguns minutinhos só. Eu vou só puxar uma pergunta que apareceu aqui, que é da Aloma. A gente fala aqui sobre teste pezinho, sobre encontrar aí o aumento da tripsina imunorreativa, a alteração lá, sobre teste genético. E a pergunta dela é a seguinte: é certeza que o filho vai ter a fibrose cística, ele vai ter os sintomas? Então, quando um casal tem um primeiro filho, tem um filho, não é o primeiro filho, tem um filho com fibrose cística, toda vez que esse casal for ter filhos, tem 75% de chance de não ter fibrose cística e 25% de chance de ter. 1/4 de ter, 3/4 de não ter. Então, um casal pode ter um primeiro filho sem fibrose cística, um segundo filho sem fibrose cística, o terceiro com fibrose cística e o quarto sem fibrose cística. Mas quando um deles tem, significa que o casal sempre esteve em risco de vir a ter um filho com fibrose cística. Agora, se a pergunta dela foi referente ao teste do pezinho, né? Então, quando o teste do pezinho dá alterado, a tripsina, como a gente falou, nas 2 amostras alterada, e daí faz o teste do suor e dá alterado, é enorme a chance de que essa pessoa, em algum momento da vida, vai ter fibrose cística. Pode ser mais cedo ou mais tarde. Quanto mais tarde, em geral, vai ser mais leve, mas pode ser no primeiro ano de vida, e por isso tem que ficar de olho e aproveitar, como a Rayana falou, o fato de que o teste propiciou um diagnóstico antes ainda de aparecer os sintomas. O nome, eu estava aqui olhando o nome que eu escrevi, fibrose cística, e pensando que o nome fibrose cística, como a gente conhece hoje, era muito por conta das sequelas que a gente via dos pacientes, né? Faziam uma fibrose pulmonar. Eu sei que aqui no Instagram a gente tem vários pacientes, inclusive, que tem um quadro muito grave, que são candidatos a transplante, dependendo de oxigênio, mas é totalmente diferente do que a gente encontra hoje, né? A gente já não vê esses quadros de fibrose nos pacientes que são tratados precocemente, a gente já não vê aqueles quadros de desnutrição tão importantes se a gente tem esse diagnóstico precoce. Então, acho que mais do que a gente ter as certezas, é a gente entender quais que são as chances, né? E estar atento a isso. Exatamente. A informação, hoje em dia, é tudo na vida da gente, né? Ter acesso à informação, ter profissionais que saibam explicar a informação, ter certeza que todo mundo entende a informação, isto é a maior revolução que pode ter num país, né? Acesso à informação correta, não fake news, né? Informação verdadeira, comprovada cientificamente, é o que pode fazer a gente viver mais, com mais qualidade. É verdade. Salma, eu queria te agradecer demais por ter topado participar dessa live. Eu acho que foi muito bacana a gente conseguir conversar sobre vários pontos interessantes aqui da fibrose cística. Eu espero que consiga ajudar outras pessoas também, né? Levando essa informação e reforçando a importância do teste pezinho que a gente já tem hoje, que está aí tá ampliando. Então, a discussão está só no começo, né? E parabéns pelo teu trabalho ao longo desses anos, né? Desde 1990, lá nos Estados Unidos, e que hoje continua aqui no Brasil também. Obrigado. Eu também quero parabenizar você, a nossa nova geração de médicos geneticistas, né? Com essa iniciativa que você tem, que eu acompanho também já de perto, como você sabe, né? Acho muito bacana. Fiquei muito satisfeito quando você me convidou. E siga em frente divulgando informações sobre genética, porque nossa população precisa.
Ai, legal. Muito obrigada. Boa noite. Então amanhã a gente tem a última noite, que é hipotireoidismo congênito. Tchau. Então, obrigado.